A aula passada, a gente estava discutindo sobre a tabela periódica. Então, vamos dar uma relembrada super básica da tabela periódica e vamos ver as propriedades periódicas. Bom, nós vimos que nós temos vários elementos e classificar eles é importante para a gente entender. Então, quanto mais a gente, às vezes, quando a gente subdivide coisas e organiza, facilita a nossa forma de entendimento. Por isso é importante vocês se organizaram na hora de estudar. Facilita a absorção de conteúdo. E organizando, eles perceberam que alguns elementos tinham propriedades parecidas. E montaram primeiro a lei das tríades, que percebiam que os elementos, acho que eu tô com fome, os elementos tinham comportamentos parecidos em grupos de três, como reatividade, sei lá, a questão de ponto de fusão e ebulição serem mais específicos, a questão do estado físico, etc. Tá? Só que depois perceberam que tinha mais elementos que se encaixavam nessas mesmas propriedades. E aí não tinha mais como manter como uma tríade, porque tinha mais de três. Né? Aquele velho grupo de três, aquela dupla de três que a gente faz na escola, não existe, né? Então a tríade tem que ser três. A partir do momento que passaram a ter vários, não fazia mais sentido a gente ter esse tipo de organização e foram estruturando em outras formas de tabela, até que Mendeleev sugeriu o formato da tabela atual, organizando em variação da massa inicialmente, mas a gente viu que não é a massa quem mais impacta, é o número atômico, porque o número atômico diz o número de prótons, e o número de prótons está diretamente relacionado com o número de elétrons quando o elemento está neutro e tem toda a distribuição dos elétrons nas camadas níveis e subníveis. E isso pode alterar as propriedades, certo? Essa é a tabela que a gente tem atual. Então, nós temos os 7 períodos e as 18 famílias, as 18 grandes famílias fundadoras. E temos várias informações na tabela, como a gente pode subdividir em classificações específicas, como os metais. Então, nós temos todo esse grande grupo dos metais. Quando a gente fala em um grupo, geralmente a gente está falando em uma coluna, grupo ou família. Mas se a gente disser grupo dos metais, é tipo uma expansão do conceito, não quer dizer que é só uma coluna. Quando a gente está falando grupo, geralmente é mais para englobar todos. É um pouco confuso, mas com o tempo vocês pegam, sabe? Não é tão lógico, mas. Então, assim, aqui a gente tem os ametais. Estão em várias famílias ou grupos diferentes, mas todos eles pertencem ao grande grupo de que todos têm comportamento de ametais. Eu acho que eu falei para vocês os comportamentos padrão que eles tinham. Então, os metais, eles têm tendência a formar cátions. Que mais? Eles têm tendência a ser maiores em tamanho comparado aos ametais. Eles conduzem eletricidade tanto no estado sólido quanto no estado líquido, e eles costumam ser reativos, tá? Alguns são super reativos, outros são menos, como ouro e prata. Ouro e prata são pouco reativos, por isso que a gente encontra puro na natureza. Mas o sódio é absurdamente reativo, e ele causa uma reação explosiva com o cloro para gerar o sal de cozinha. Temos os ametais, eles não conduzem eletricidade, eles geralmente têm tendência a fazer ligações covalentes, eles podem se apresentar em várias formas, vários estados físicos, como sólido, líquido, gases, tá? E temos os gases nobres. Todos eles são gases, todos eles são bastante inertes, ou seja, são pouquíssimo reativos. Tem como fazer eles reagirem? Tem, em condições muito específicas de laboratório, geralmente. Mas na natureza, de forma geral, eles são pouquíssimo reativos.
E vimos outras formas de organização da tabela e vimos o que cada período significa. Cada período representa uma das linhas da tabela periódica e cada uma indica qual é o número de camadas máximo que os elementos daquele período possuem em sua distribuição eletrônica. Então, todos os elementos que estão aqui no quarto período quer dizer que a camada mais externa deles é a camada 1, 2, 3, 4. Todos esses ocupam a camada 4 como a mais externa. Todos esses a camada 5, esses a camada 6, incluindo os lantanídeos, e esses a camada 7, incluindo os actinídeos. Lembram que a gente tinha esses esquisitões aqui embaixo que ficavam como uma forma de expansão da tabela, uma parte adicional da tabela, por questões principalmente estéticas para não atrapalhar a visibilidade daqui do meio. Então, é como se a gente pegasse todos esses lantanídeos e encaixássemos aqui, e todos esses actinídeos e encaixássemos aqui. Eles teriam as mesmas propriedades dessa família, tá? Propriedades parecidas com essa família. E todos teriam o número máximo de camadas eletrônicas correspondentes aos seus respectivos períodos. Certo? Então, aqui a gente vê o número de camadas. Temos 7 camadas ou níveis e temos 7 períodos. Esse seria o modelo caso a gente encaixasse aquela parte externa na tabela. Ela ficaria um pouquinho mais difícil da gente analisar, certo? Então, por isso, o que a gente faz? A gente condensa e põe como material suplementar. As famílias e grupos a gente viu também e eram a parte mais importante para dar as propriedades periódicas. Então, todos os elementos de uma mesma coluna tendem a ter propriedades parecidas. A gente viu isso na última aula. E o hidrogênio? O hidrogênio faz parte de qual família, gente? Qual família contém o hidrogênio? Ele não tem família, não é? Ele não tem família. A família do hidrogênio é só o hidrogênio. Ele tá lá por si, entendeu? Ele tá lá pra mostrar que é pra gente lutar. Mas em compensação, ele reage com a maior galera. Então ele tá sempre passeando por aí com uma galera, mas ele não tem uma família mesmo, tá? Professor, Pois eu não. não tô conseguindo fechar meu microfone aqui. Tem como você fechar ali pra mim? Não tá fechando. Acho que foi. Exatamente. Não me diga mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinho. Professor, Mas. Oi. só assim, eu sei que não usa mais, mas essa nomenclatura com A, B, essas coisas. Por que a família 1, 2B tá no final e tipo, começa pela 3B? Qual que seria o sentido na época para isso? Para mim, na verdade, não faz sentido. Eu acho que essas famílias. Eu não lembro de quando eu vi isso na escola exatamente. Então, eu vou falar de uma forma especulativa, tá? Mais ou menos por o rumo. Porque eu sou farmacêutico, não químico. Se eu não me engano, esses números indicavam aproximadamente quantos elétrons tinha na camada de valência, tá? Então, a camada mais externa terminava com 3 elétrons, outra com 4, outra com 5, outra com 6, alguns com 8, só que eles não têm caráter de gás nobre porque eles têm uma diferença de distribuição, que eles contêm subnível D, e aí complica um pouco mais a situação. Então eu acho que começa com 3, porque aqui todos esses dessa família terminam com um elétron na camada de valência. Então esses daqui terminam com 3s1. Todos esses são com 3s2. E aí esses daqui são no D. Então é D3, D4, D5, D6, D7. Esses daqui D8 com caráter um pouco bizarro. E aí, se eu não me engano, esses daqui terminam com
D1 e esses com D2. Então é mais ou menos isso. E aí esses eram os As, porque eles tinham um comportamento um pouco mais fácil, eu acho, de estabilizar. Eles seriam os elementos representativos, e esses daqui seriam os de transição, porque eles têm aquela questão da transição interna. Por eles terem aqueles subníveis D e F, eles têm um comportamento um pouquinho diferente do esperado. Ah, é mais ou menos isso. Deu para entender? Deu. É por esse rumo. Eu acho que a Camille queria falar alguma coisa. Não, professor. Foi? Foi você cantando a música da Chiquititas pra mim foi o auge. Tá bom. Então, o mais importante para o comportamento desses elementos são as colunas. Dessa forma, os halogênios tendem a ter a mesma reatividade e o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, todos eles terminariam com 7 elétrons na camada de valência. Tá? Por isso que eu cheguei à conclusão que esses daqui eram a mesma coisa. Porque todos da família 1 terminam com um elétron na camada de valência. Da 2 com 2. Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu acredito que esses sejam o mesmo comportamento, mas no subnível D, que é um pouquinho anormal. E tínhamos aqueles mnemônicos para decorar quais eram as famílias e os grupos. Mas não é tão importante assim. Com o tempo, estudando bastante química, a gente vai pelo rumo. É tipo de verdade. E aqui, então, nós temos os blocos de distribuição, ou grupos que eu falava antes, tá? Mas blocos fica menos confuso. Todos esses daqui terminam a distribuição no subnível S. Esses daqui no P. Esses daqui no D, que são os metais de transição, lembra? Então a gente tem os de transição interna, porque eles estão dentro da tabela, e temos os de transição externa. Lembra aqueles elementos que ficavam lá excluídos da tabela? Eles seriam os de transição, mas externa, porque eles estão externos à tabela. E vimos as propriedades periódicas, que eram aquelas propriedades que desapareciam e reapareciam de acordo com o aumento do número atômico. Nós percebemos que nem todas as propriedades são periódicas, como por exemplo a massa. Conforme você aumenta o número atômico, você vai sempre aumentar a massa. Então é um padrão. As propriedades periódicas não são assim. Elas vão de acordo com as famílias. Então não teríamos um gráfico bonitinho assim. A que a gente terminou discutindo a última aula, que é basicamente a mais importante, é o raio atômico. O raio atômico, a gente tinha visto que ele é determinado inicialmente verificando o volume dos átomos. Então, a gente pega dois átomos, põe eles um do ladinho do outro, e eles vão ter um volume deles, né? Porque os elétrons estão lá passeando freneticamente e não deixam um átomo tocar o outro completamente. Porque os elétrons de um átomo criam repulsão nos elétrons de outro átomo. E aí fica meio que blindada as camadas mais externas. Então, quando a gente encosta eles o máximo possível, a gente consegue medir o diâmetro. Então, a gente mede do centro ou do núcleo de um átomo até o núcleo de outro. Essa distância vai ser equivalente ao diâmetro ou ao tamanho de um átomo completo. E a gente divide por 2, a gente tem o raio. O raio, ele é um pouquinho interessante da gente compreender e não decorar como ele se comporta. Ele tende a crescer para baixo e da direita para a esquerda. Ou seja, os elementos daqui de cima são muito menores do que os daqui de baixo. E se a gente considerar o mesmo período, ou seja, a mesma linha, os da direita são menores que o da esquerda. Por quê? De cima para baixo, eu acredito que seja fácil de entender. Vamos ver. Se não for, vocês avisem. Conforme a gente desce a linha na tabela periódica, o que a gente está aumentando? Então, a gente tem o período 1. A gente foi para o período 2. O que a gente aumentou do período 1 para o período 2? O nível, né? Aumentamos o número de níveis. Então, se antes, na família 1,
no período 1, aliás, no período 1, a gente tinha um nível, uma pista de corrida para os elétrons, e a gente vai olhar no segundo período da tabela periódica, a gente tem 2 níveis, então tem 2 pistas de corrida. Mais pistas de corrida ocupam um maior espaço. Dessa forma, aumentam o raio. Então, aqui, os elementos do primeiro período têm só a camada K. Os do segundo têm a K, mas tem a L também. Tá vendo como que já aumentou o volume e o raio? E quem está aqui no sétimo período? Tem da K até a Q. Então tem vários níveis para os elétrons passearem. Então de cima para baixo eu creio que seja um pouco mais tranquilo de entender o porquê. Vai acrescentando pistas de corrida para os elétrons. E a parte mais complicada, que vocês têm que prestar um pouco de atenção, é por que o raio aumenta da direita para a esquerda se o número atômico cresce da esquerda para a direita. É um pouco confuso. Então, conforme a gente vai para lá, aumentando o número de prótons. Lembra? A gente vai encaixando de acordo com o número de prótons e, consequentemente, de acordo com a massa. Dessa forma, os elementos, o potássio, ele tem menos prótons e menos elétrons do que o bromo, que está no mesmo período. Todos têm 4 camadas. Então, o potássio e o bromo têm 4 camadas. Mas o potássio neutro tem 19 prótons e 19 elétrons. Então, tem 19 elétrons com alguns passeando nessa camada 4. No caso, um só. O bromo, ele vai ter 7 elétrons passeando na camada 4. Só que o bromo é menor. Por quê? Bom, é assim que acontece. O potássio, ele tem 19 prótons atraindo os 19 elétrons, certo? Não quer dizer que um próton vai atrair um elétron de cada vez. Cada próton vai atrair os 19 elétrons, não necessariamente ao mesmo tempo, mas todos os prótons vão ter interferência em todos os elétrons. Agora você imagina, eu tenho os prótons puxando com força 19 os elétrons para perto do núcleo. Por quê? Próton tem carga positiva, elétron negativa. Positivo puxa o negativo. Então ele vai puxar com força 19, porque ele tem 19 prótons. Isso é só uma alegoria para vocês tentarem entender. O bromo, ele é 35, então ele tem 35 prótons puxando essas mesmas 4 camadas. Tem um número diferente de elétrons? Tem, mas ainda são 4 camadas. Agora você imagina, puxar 4 camadas com força 19 e puxar 4 camadas com força 35. Força 35 é muito mais força, então deixa o átomo um pouco mais compacto. Dessa forma, a quantidade de prótons é muito determinante, muito mais determinante no raio atômico quando estamos no mesmo período do que o número de elétrons. Certo? Então, o bromo, apesar dele ter 35 prótons, vai puxar com muita força, ele fica menor, fica mais denso, mais compacto. Enquanto o potássio, 4 camadas ainda, mas puxa com força 19, deixa mais frouxo. Certo? O professor, então assim, quanto mais puxa, menor é o átomo. Isso. Quanto mais você puxa, mais você compacta. Igual quando você quer dobrar um papel e o papel não está dobrando mais, e você começa por força. Ou você enfiar alguma coisa numa caixa, você vai botando mais força para compactar mais. Esse é o efeito que os prótons teriam, só que eles puxam de fora para dentro, né? Eles puxam de assim. Então, se a gente considerar um átomo do primeiro período e um do quinto período, qual será maior? O do primeiro ou do quinto período?
Temos lá, ó, um átomo, qualquer um átomo do primeiro período e qualquer um do quinto período. Qual será maior? O do quinto? O do quinto, porque o quinto vai ter 5 camadas. Então, sempre que a gente for considerar períodos, quem tiver mais para baixo vai ter maior volume, porque tem mais camadas. Se a gente considerar dentro de um período só, quanto mais para a esquerda ele tiver, maior ele será. Dessa forma, os metais serão os maiores, certo? E essa é a diquinha do titio. Foi assim que eu aprendi. Eu que tipo, desenvolvi sozinho, basicamente. O elemento com maior raio seria o que tivesse mais para baixo e mais para a esquerda, certo? Isso é verdade. O maior elemento é o que está mais para baixo e mais para a esquerda. Ele é o frâncio. Decora a posição do frâncio e lembra que o frâncio tem o tamanho da França. Logo, ele é o maior de todos os átomos. Então, é o que está mais para baixo e o que está mais para a esquerda. Aqui tem uma tabelinha mostrando mais ou menos a comparação entre os raios. O frâncio estaria aqui embaixo do césio, tá? É que a tabelinha foi cortada. Mas, olha aqui. Dentro de períodos diferentes, olha como que cresce o raio. Por quê? Estou aumentando o número de camadas. E olha dentro do mesmo período, cresce da direita para a esquerda, porque a força que os prótons estão fazendo é menos intensa. Na verdade, não é que a força é menos intensa, é que eu teria menos prótons fazendo a mesma força, né? E isso impactaria na força global. A mesma coisa acontece quando a gente compara um átomo neutro com um íon, seja esse íon positivo, então íon positivo é um cátion, ou um íon negativo, um ânion. Tem diferença de tamanho entre o átomo neutro e um cátion, entre o cátion e o ânion. E isso é a gente pensando, sempre pensando. Essa parte eu não acho tão legal decorar, porque eu faço todas essas conexões pensando em camadas, certo? Quando eu tenho o lítio tem raio de aproximadamente 1,34, eu acho que seria angstroms a medida, que seria 10 a menos 10 metros. Quando eu tenho lítio na forma de cátion, ele tem 0,68, basicamente metade do tamanho dele. Por quê? O que aconteceu com esse cátion? Ele é da família 1, então ele tem um elétron só na camada de valência. Para ele passar do lítio para o lítio positivo, ele precisa perder um elétron. Qual que ele vai perder? O da camada de valência. Então, quando ele perde esse elétron, ele perde uma camada inteira. Por isso que tem uma diminuição tão drástica de tamanho. Então, quando a gente tem um átomo neutro indo para o cátion, geralmente ele está perdendo camadas, certo? Então, ele fica menor do que o átomo neutro respectivo dele. O berílio para o berílio 2+. Tinha 2 elétrons na camada de valência. Ele perdeu os 2 elétrons para ficar na forma de cátion. Perdeu uma camada inteira. Fica com 1/3 do tamanho. Então impacta muito. O boro perdeu 3 elétrons, perdeu uma camada inteira. Fica ínfimo o tamanho dele. Tá? E isso serve para todos os elementos que podem formar cátions. Se eles perdem elétrons, eles tendem a perder a última camada em que estão esses elétrons. E aí, perdeu uma camada, ficou mais magrinho. E os ânions? O ânion seria o oposto. Se você está tuchando elétron, você precisa de um maior espaço para comportar esses elétrons. Então, por mais que às vezes você não adicione um nível inteiro, só por você ter colocado um elétron a mais lá, um elétron causa repulsão no outro. Vai ver aquele furdunço tem que ter distanciamento social. Então eles vão precisar aumentar o volume que eles ocupam para todo mundo ter o distanciamento correto. Dessa forma, ânions são sempre maiores que os átomos neutros, que são maiores que os seus cátions.
Então, o cátion é a menor forma do átomo e o ânion seria a maior forma de um átomo. Tá? Ok? Então tá ótimo. E aí tem como a gente ver casos que elementos diferentes têm o mesmo número de elétrons. A gente viu isso, os isoeletrônicos. Então, todos esses elementos aqui estão com 10 elétrons. O neônio está com 10 porque ele está neutro. O sódio era para ter 11, mas ele tem carga positiva, então ele perdeu um elétron, ele está com 10. O magnésio era para ter 12 elétrons, mas ele perdeu 2, então ele está com 10. O flúor era para ter 9 elétrons, mas ele ganhou uma carga negativa. Então ele passa a ter 9 mais 1, 10. E o oxigênio era para ter 8 elétrons. Mas ele tem duas cargas negativas e fica com 10 elétrons também. Então todos esses têm cargas diferentes, mas o número de elétrons é o mesmo. Quando a gente tem átomos isoeletrônicos, quanto maior a carga nuclear, menor será o raio do átomo, tá? Porque a eletrosfera fica mais atraída. Seguindo aquela mesma lógica. Então, quanto mais elétrons perder, mais cátion se tornar, menor ele vai ser, tá? Então, vai diminuindo conforme aumenta a perda de elétrons. Eu acho que tá tudo certo por enquanto, né? Vocês responderam que ok. Outra propriedade periódica importante é a energia de ionização. O que é isso? É a energia necessária para ionizar um átomo, ou seja, transformar ele num íon. Que tipo de íon? Um cátion. Então, poderia ser chamado de energia de cationização, seria muito mais simples. Seria a energia necessária para remover um elétron de um átomo isolado. Então a gente pega esses átomos, põe eles no estado gasoso, e do estado gasoso a gente fornece um pouquinho de energia até que ele doe um elétron espontaneamente. Espontaneamente não, né? Porque você deu energia. Então você dá energia o suficiente para ele te dar um elétron em troca. Quando ele está no estado fundamental. Então, é a energia que você precisa para transformar um átomo neutro num cátion. Certo? Por quê? Porque ele perdeu um elétron, então ele se transformou num cátion. Alguns elementos, eles podem perder mais de um elétron. Então, todos da família 2A, os metais alcalino-terrosos, todos eles podem perder 2 elétrons. Vai precisar de uma certa energia para perder o primeiro, e depois de mais energia para perder o segundo. Por que a gente precisa de mais energia para tirar o segundo? A partir do momento que a gente tirou o primeiro elétron daquele átomo, ele percebe que tem uma coisa diferente. Ele fala, tipo a galera que tá no bloquinho do carnaval, fui roubado. E aí ele fica atento o tempo inteiro para ele não perder o outro elétron dele. Então, para você arrancar um segundo elétron, você precisa de mais energia do que você precisou para arrancar o primeiro, porque o núcleo está prestando bem mais atenção no conteúdo dele, certo? Ele teria um comportamento oposto ao raio atômico. Então, quanto mais para cima e mais para a direita, maior a energia de ionização. O que isso significa? Quanto maior a energia de ionização, mais energia você precisa dar para um átomo se transformar num cátion. Ou seja, quanto mais para cima e mais para a direita, mais difícil ser um cátion. Ok? Vamos pensar de novo lá nas regrinhas do raio atômico. Por quê? Lembra que quanto menor o átomo, vai ser mais fácil dele ver os elétrons dele. Quando o átomo é muito grande, tipo frâncio, o último elétron dele ele não está nem aí. Lembra que o elétron da camada mais externa pode estar entre 2 e 20 quilômetros do núcleo, se o núcleo fosse do tamanho de uma bola de futebol. Então, o elétron estaria a 20 quilômetros de distância, ele não estaria nem prestando atenção. Claro que isso é numa escala reduzida, mas seria proporcional. Então, o Frâncio não está nem vendo os elétrons dele mais externos. Se ele perder um, ele fala, tipo, nem queria mesmo.
Só que ele fica esperto para não perder o segundo, tá? Mas então, ele tem uma energia de ionização muito baixa, ou seja, é muito fácil transformar ele num cátion. E o flúor, que está aqui, na família 7. O flúor, ele era bem pequenininho. Lembra que quanto mais para baixo e mais para esquerda, maior ele é? Então, o flúor, ele estaria... Claro, a gente costuma sempre descontar os gases nobres. Em geral, a gente desconta eles nas propriedades periódicas porque eles são nojentinhos. Eles são todos que se acham. Então, o flúor seria o que está mais para a direita e mais para cima. Ele seria, proporcionalmente, um dos menores. E o que isso faz com ele? Ele está vigiando todos os elétrons dele. Vocês vão descobrir que o flúor, ele é louco por elétrons. Ele está sempre prestando atenção nos elétrons. Ninguém rouba os elétrons dele. Ninguém rouba os elétrons dele. Então a energia de ionização dele é muito alta. Ok? Tranquilo mais essa propriedade? Pensando sempre na lógica do raio atômico. Aprender o raio atômico, vocês aprendem várias outras propriedades. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade. O que é isso? É o oposto do anterior. A energia de ionização era a energia que você dá para ele se transformar em um cátion. A eletroafinidade é a energia que você precisa para colocar um elétron num átomo neutro. Alguns elementos, quando você dá um elétron para eles, você precisa de um pouco de energia, você precisa insistir, tá? Vai, pega esse elétron. Ai, não quero, não quero. Pega esse elétron. A hora que ele pega, ele fica tão feliz que ele libera um pouco de energia. E aí essa energia liberada é medida. E quanto maior a energia liberada, quer dizer que mais o átomo gostou de receber esse elétron, tá? Porque ele ficou mais estável. Dessa forma, quem é louco por elétrons? O flúor. Então, quanto mais para a direita e mais para cima, sem contar os gases nobres, mais eles vão gostar de elétrons. Então, eles vão ter tendência a virar ânions, tá? Então, nós vimos que os que estão aqui na direita, na esquerda e principalmente para baixo, têm tendência a ser cátions. Eles têm tendência a perder elétrons, não estão nem aí. E os daqui não perdem de jeito nenhum, estão sempre vigiando os elétrons. Mas eles amam receber elétrons novos. E esses daqui não liga. O cara já tem o tamanho da França, para que ele vai precisar de mais um elétron? Ele tá contente com os dele, ele só quer ficar na dele, de boa, na lagoa. O flúor não, o flúor quer elétron, quer elétron, quer elétron, ele é consumista, tá? E nem todos os elementos conseguem receber elétrons, como os gases nobres. Então tá vendo que tá rachurado aqui? Por quê? Porque eles não aceitam elétrons. É impossível a gente dar elétrons para os gases nobres. Apesar de retirar elétrons, até que é possível, mas é muito difícil. Porque eles são da extrema direita. Eles são coxinhas. Eletronegatividade também é uma propriedade muito importante. Ela tem um comportamento na tabela, geralmente ela também vai para a direita e para cima. Então lembrem-se, para formar cátions é melhor para esquerda e para baixo. Então, para formar cátions é melhor quem é grande, seguindo o raio atômico, o frâncio. Para formar ânions é mais a região do flúor. E eletronegatividade é mais a região do flúor também. O que é eletronegatividade? Era para a gente já estar vendo hoje, mas eu enrolei bastante nessa aula, mas desde que vocês fixem o conteúdo tá bom. Eletronegatividade é que quando os átomos fazem uma ligação, nem sempre os elétrons envolvidos na ligação, os elétrons que colam essa ligação, vão ser divididos igualmente. Às vezes um átomo vai puxar com mais força. E quem puxa com mais força? Quem é mais eletronegativo. Então, quem é mais eletronegativo atrai mais os elétrons de uma ligação, ou o que a gente chama de nuvem eletrônica. Ele atrai mais. Por que nuvem eletrônica? Sabe aquele chiado da televisão, que você vê um bando de pontinho? Os elétrons seriam basicamente assim, você não sabe onde eles vão aparecer. Ficam tipo chiando. Por isso que a gente chama de nuvem eletrônica.
Então ele cresce semelhante à energia de ionização, mas a gente geralmente não liga para isso. A gente precisa decorar os átomos de destaque. Então o flúor, ele ama elétrons. Então se ele está numa ligação, ele vai atrair os elétrons para ele. É dele os elétrons. Então ele é o mais eletronegativo. O hidrogênio, ele é muito pequenininho, coitado. Ele não tem família para defender ele. E ele é o menor da tabela periódica. Ele só apanha do resto e perde os elétrons. Os outros átomos, eles roubam os elétrons do hidrogênio na hora do lanche. Então esse seria pouco eletronegativo, dos mais relevantes, e esse seria o mais eletronegativo. Então daqui para cá vai crescendo a eletronegatividade. E aí a gente tem que lembrar da música da Xuxa, dos 5 patinhos, porque ela vai ensinar eletronegatividade pra gente. Então, ela vai falar: Fom, 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 cloro, bromo, pH, a eletronegatividade cresce de lá para cá. Não pode esquecer, vou te ensinar. Essa é a habilidade de os elétrons puxar. Decora essa musiquinha que é sucesso. Então, aqui nós temos flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Só decorar a musiquinha da Xuxa que vocês vão saber que o Fom são os mais eletronegativos. Então, bora cantar novamente? Vocês sonharem com isso? Podem cantar daí de casa. Fom, 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 cloro, bromo, pH, a eletronegatividade cresce de lá para cá. Não pode esquecer, vou te ensinar. Essa é a habilidade de os elétrons puxar. Então esse puxa muito elétron, esse não puxa nada, fraquinho. Essa musiquinha é top. E temos outras propriedades que a gente não liga tanto. Então, temos o volume atômico. Por que o volume cresce de cima para baixo? Porque aumenta as camadas, fica mais volumoso. A densidade ocupa. Então, a massa cresce numa proporção muito maior para baixo do que o volume. Enfim, temperatura de fusão e ebulição é um pouquinho confuso até. E a reatividade. Por que os mais reativos são os que estão aqui embaixo e os que estão aqui em cima? Os que estão aqui em cima tendem a virar ânions. E os daqui tendem a virar cátions. Cátion com ânion reage. Então, quanto maior a tendência deles deixarem o estado neutro e virarem outras formas, mais reativos eles vão ser. A eletropositividade seria o oposto da energia de... Lembra que energia de ionização, quanto mais alta, mais difícil transformar em um cátion? Então, a eletropositividade quer dizer que esses são os mais fáceis de se tornarem cátions. É basicamente tosco, porque, né, é só a gente pensar, quando tem pouca energia de ionização, é fácil ionizar, fácil virar cátion, não precisa decorar a eletropositividade. Esse é o conteúdo da aula de hoje. Era para eu já ter começado as ligações, mas deixa para a próxima aula. A gente vai ver ligação iônica, covalente e depois em outra aula metálica. Há alguma dúvida dessa aula? Tabela periódica parece um assunto meio negligenciado, parece irrelevante, mas é muito da hora, tá? É muito importante para a gente entender todo o resto. Então, a lista vocês podem fazer e precisam decorar a música do Fom, tá? Abram os slides e fiquem cantando em casa, porque ela vai salvar vocês em orgânica lá pra frente. É sério, faz muita diferença. Se vocês não têm mais dúvidas, então, beijinho, beijinho, tchau, tchau, até semana que vem, tá? Isso, cola na geladeira, cola no teto, canta no chuveiro.